Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 e 43. Irmãos, nós estamos na 14ª semana lendo esse texto. E alguém pode até se cansar, sabe? Oh, brincadeira, 14 semanas, isso dá mais ou menos o quê? 3 meses, quase 4, falando no mesmo texto. E eu acho que a gente pode ficar 1 ano, sabe? Falando no mesmo texto. O que importa é se no final das contas a gente entender o princípio que está sendo ensinado. Atos 2, 42 e 43. É um texto lindo, extraordinário, e para mim, no meu modo de entender a Bíblia, aqui está o texto áureo do crescimento da igreja. Aqui está o grande segredo da chegada do cristianismo até aqui, 2000 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus. Qual era o segredo daquela igreja? Eles não tinham rádio, não tinham televisão, não transmitiam culto pela internet, não tinham aviões. Nós também não, mas tem alguns que têm. Ainda não, recebo, profetiza. Frotas de carros, não tinham nada disso. Eles sequer tinham acesso, ou sequer tinham templos. O governo de sua época, o Império Romano, os perseguia, os matava. Seus bens eram confiscados. Era para ninguém querer se converter naquele tempo, para dizer: não, ser crente é um problema, sai fora. Seus bens eram confiscados. As mulheres cristãs foram amarradas vivas em estacas e incendiadas vivas, para iluminarem o caminho de volta para a casa dos nobres de Roma. E em 60 anos o mundo inteiro sabia quem era Jesus. Qual era o segredo desse povo? Está aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga comigo: doutrina, comunhão, oração, partir do pão, temor. Só depois que esses 5 pilares se transformaram em cultura, os milagres começaram a acontecer. Diga comigo: Jesus, aplica isto em nossa vida. Amém. Pode sentar, queridos, por favor. Eu não sei quantas terças a gente vai ficar falando disso. E acredite, olhe bem para mim para eu fazer essas ponderações que são pessoais. Acredite, eu tenho desconfiômetro. Eu também acho que eu poderia estar pregando outro tipo de mensagem. Ou pelo menos, prega isso um dia só, fala dos 5 pilares num só dia, resume esse negócio, pelo amor de Deus, e vai-se embora, prega outra coisa. Eu também acho isso. E acho que no tempo que nós estamos vivendo, nada seria mais adequado do que algumas mensagens de motivação, de ânimo, de estímulo. Eu também acho.
E quase toda terça-feira, quando eu sento para estudar a mensagem de ministrar à noite, em Atos 2, 42 e 43, eu termino elaborando alguma outra mensagem com esta conotação. Aí eu digo para mim, não, essa aqui eu prego domingo. Aí eu lembro que domingo eu já nomeei outro pastor para pregar. Aí eu digo, eu prego outro domingo. Aí no outro domingo já tem alguém também nomeado para pregar. E vai ficando para quando der certo. Então por que insistir nesse negócio? Porque uma igreja só é saudável e só cumpre o seu papel de igreja se ela entender esses 5 fundamentos: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, oração e temor. Eu falei um pouco já sobre a doutrina dos apóstolos, ficamos umas 5 semanas, 6 semanas falando disso. Estamos há umas semanas falando sobre comunhão, e eu estou pontuando contigo que a comunhão com Deus inevitavelmente reflete na comunhão com o irmão. Significa entender que, vou insistir nisso, estou falando isso há 3 semanas. Se eu não tenho comunhão com o irmão, há uma grande probabilidade de que eu não esteja em comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com o irmão, há uma grande probabilidade de que eu não tenha comunhão com Deus. João defende essa tese na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz: e o que vimos e ouvimos vos anunciamos, e vos anunciamos essas coisas para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então a comunhão conosco é comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Semana passada eu pontuei aqui com os irmãos de João capítulo 17, alguns versículos de João capítulo 17, quando o Senhor Jesus faz uma oração de comunhão. E em alguns versículos que eu vou destacar, olha o que Jesus diz no versículo 3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 10: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aqui Jesus está falando da comunhão dele com o Pai. Aí no versículo de número 11 ele diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me destes, para que sejam um, assim como nós. Agora ele começou a falar da comunhão dos crentes, porque quando nós expressamos comunhão uns com os outros, nós revelamos que somos representantes de Jesus na terra. Aí no versículo 21 ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o mundo crê que Jesus é o Filho de Deus, não é pela beleza da nossa pregação, mas pela beleza da nossa comunhão. De modo que se eu pregar muito, mas eu não viver em comunhão, a pregação não é confirmada. No versículo de número 23, Jesus diz assim: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que tens amado a eles como me tens amado a mim, e que tens amado a ele como me tens amado a mim. Então Jesus repete que o mundo conhece a Cristo como enviado de Deus através da nossa comunhão. Convite, portanto, é para a gente fazer uma revisão de como anda a nossa comunhão com o próximo, com o irmão. Não vou com a tua cara. Minha comunhão com Deus como está?
sou do tipo que esculhambo a igreja do outro irmão só porque a igreja dele não tem a mesma linguagem que a minha. Está errado. O cristianismo que alguns de nós pratica não é o cristianismo de Cristo. O cristianismo de Cristo prega unidade, comunhão relacional. E nas 2 semanas anteriores eu falei que esta comunhão com o próximo só é genuína a partir da construção da comunhão com Deus o Pai. E aí eu falei dos aspectos da comunhão com Deus o Pai e dos privilégios desta comunhão. Eu vou chegar lá na comunhão um com o outro. Fica tranquilo, eu estou fazendo uma volta ao mundo para entrar na sua casa. Hoje eu quero falar um pouquinho, eu vou ser bem objetivo, sobre comunhão com Cristo. Se tiver alguém do seu lado, pergunta para ele. Se não tiver, só aponta assim que ele vai entender e pergunta assim: você tem comunhão com Cristo? E aí eu fui chocado agora à tarde, porque na minha alma eu estou em comunhão com Cristo quando eu cultivo uma vida de oração. E a Bíblia me ensinou hoje, que comunhão com Cristo não é só vida de oração. Vida de oração expressa um aspecto desta comunhão, mas vai muito além. E é isso que eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque a comunhão com Cristo se expressa quando eu tenho comunhão com o seu ministério. E o que significa ter comunhão com o ministério de Cristo? Ter comunhão com o ministério de Cristo é aceitar a missão que Ele nos delegou, assim como Ele aceitou a missão que o Pai lhe delegou. João capítulo 17, versículo 18, Jesus diz assim: assim como tu me enviaste, também eu os enviei. Presta atenção. A corrida da igreja é uma corrida de bastões. O Pai deu uma missão a Cristo. Cristo correu a sua trajetória para cumprir esta missão, e antes de ser assunto ao céu, passou o bastão. Para quem? Para a igreja. Significa que se eu e você não cumprirmos o ministério de Cristo, interrompemos a corrida. E isto é ausência de comunhão. A Bíblia Sagrada nos revela, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 21. Olha só: para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. Paulo está dizendo assim: vocês pensam que eu sofro prejuízo se eu morrer? Eu saio ganhando, é lucro, é mais vantajoso. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele diz: agora eu entrei em aperto, porque eu sei que morrer é lucro, mas se eu percebo que permanecer vivo vai gerar frutos, então eu começo a achar que talvez eu deva permanecer vivo para produzir frutos. Não é por outra razão, não é pelo prazer da vida, não é pelo deleite da vida, não é pela conquista da vida, é porque eu quero produzir frutos. Mas, 23,
De ambos os lados estou em aperto, porque eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso para mim é muito melhor, mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer. Está entendendo o que Paulo está dizendo? Para mim morrer é melhor, é mais lucrativo, mas julgo, por amor de vós, por causa do meu ministério, por causa do meu pastoreio, que permanecer vivo na carne será melhor. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso. Paulo está dizendo, não vou morrer agora. Em outras palavras, não vou morrer agora. Vou permanecer um pouco mais, para que vocês continuem sendo abastecidos, ministrados, orientados, pastoreados, abençoados, através do ministério que Deus quis confiar a mim. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo que viver não é deleite pessoal, viver não é gozo pessoal, viver é sofrer por Cristo, por amor ao outro. Ou seja, só vale a pena ficar se for para produzir fruto que o outro vai colher. Eu aceito viver para produzir frutos que eu vou colher, mas Paulo está dizendo que viver aqui é produzir fruto que o outro vai colher. Aí ele diz, nesse caso, vale a pena permanecer vivo. Isso é comunhão com Cristo, comunhão com o seu ministério, é compreender que eu tenho um ministério. Olha bem para mim que o que eu vou dizer é pesado. Você tem um ministério, porque no Brasil as pessoas pensam que ministério está restrito a púlpito. Existem ministérios. Deus distribuiu a cada um uma porção da sua graça. Deus distribuiu a cada um uma porção dos seus dons e talentos. Descubra o que Deus espera que você faça na sua casa e no seu reino, e comece a fazer logo. Talento enterrado não glorifica o dono do talento. Tem alguém? Segundo lugar, eu tenho comunhão com Cristo. É porque falo língua todo dia. Maravilha. Eu oro, gosto de orar. Bênção. Isso expressa comunhão, mas não se resume. Comunhão com Cristo é comunhão com o seu ministério. E segundo lugar, comunhão com Cristo é comunhão com o seu sofrimento. Viver para Cristo é estar disposto a sofrer por Cristo. Quem não está disposto a sofrer por Cristo e pelo seu evangelho ainda não entendeu de comunhão com Cristo. Alguém aí pode dizer amém? Aí você diz, eu estou clamando é o sangue de Jesus, pastor, com essa conversa. Eu posso até dizer amém com a boca, mas o meu coração está clamando o sangue de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-me a mim mesmo já é um sofrimento, porque significa me excluir, me isolar. Eu deixo de ser para que Ele seja, não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. Isso é negar-se a si mesmo. Ou seja, a minha vida não é o que importa, mas o que Ele planejou para a minha vida, o que significa que deixa de ser minha para ser dele. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Cruz
Cruz não é lugar de conforto, cruz é lugar de sofrimento, cruz é lugar de dor, cruz é lugar de padecimento. Clama o sangue de Jesus de novo, porque o que eu vou dizer é muito agressivo. Caminhar com Cristo é caminhar sempre por vias dolorosas, para experimentar sempre o alívio da sua presença, trazendo cura, conforto e renovação para a sua vida. Não existe vida cristã sem dor. Óbvio, a minha dor será diferente da tua, a minha cruz não é exatamente a tua cruz, os meus sofrimentos não são exatamente os seus sofrimentos, mas cada um aqui tem uma porção a padecer. Pergunta se eu concordo. Não. Pergunta se Deus precisa da minha opinião. Não. Um dia, eu gosto dessa mulher, uma mãe chegou para Jesus com uma ideia muito extraordinária. Marcos capítulo 10. A Bíblia não diz o nome dela, só diz que ela é mulher de Zebedeu. E ela disse assim: mestre, eu tenho uma ideia muito interessante para o senhor. Fala, mulher de Zebedeu. Eu tenho 2 meninos, Tiago e João, e eu quero que eles 2 sentem contigo no teu trono, um do lado direito e um do lado esquerdo. O resto se vire como der aí, mas eles 2 sentam no trono. Jesus é incrível, porque Jesus fala assim: é possível. Eles podem beber do cálice que eu vou beber. Os 2 que não são meninos, não são besta, está querendo sentar com Jesus no trono, estava ouvindo a conversa. Quando Jesus fez essa pergunta, se aproximar e disser: a gente bebe. Aí Jesus disse assim: do cálice que eu vou beber, vocês também beberão. Quanto a sentar-se comigo no meu trono, compete àquele a quem meu Pai quiser conceder. A expressão beber do cálice que eu vou beber era uma expressão comum no Oriente para indicar compartilhar o mesmo destino. Então Jesus está dizendo: já que vocês se dispuseram a sofrer, vocês vão sofrer. João, lançado numa caldeira de azeite fervente, bebeu do cálice. Isolado na ilha de Pátimos. Tiago, degolado por ordem de Herodes, bebeu do cálice. O cálice que eu vou beber, vocês também beberão. Comunhão com Cristo é a disposição de sofrer por Cristo se for necessário. Filipenses 1:29 diz assim: todavia, quanto a vós, no que se refere a Cristo, cabe não apenas crer nele, mas também padecer por ele. Alguém aqui quer comunhão com Cristo? Levanta a mão. Tem uns trechos desconfortáveis nessa comunhão com Cristo. Não cabe apenas crer, é preciso também padecer. Colossenses 1:24, Paulo diz assim: quanto a mim, cumpro no meu corpo o que ainda resta das aflições de Cristo. Ei, Paulo está dizendo que Jesus deixou um pouquinho. Ele diz assim: ainda resta alguma coisa das aflições de Cristo e eu cumpro-as no meu corpo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Tem coisa que você tem que sofrer, faz parte da caminhada. E você diz assim: eu só não vou chutar o pau da barraca, porque se eu fizer isso, eu vou machucar alguém. Por amor do seu corpo, que é a igreja.
Isso é vida cristã. Esse evangelho que nós estamos acostumados a vivenciar, o evangelho da regalia, o evangelho da tranquilidade, o evangelho do tudo vai dar certo sempre, não é verdade. Ou é? Diz que é, pelo amor de Deus, que eu preciso mudar. O evangelho de Jesus Cristo te diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Muitas são as aflições do justo. Paulo diz: Deus me abriu uma porta ampla, mas há muitos adversários. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Eu não estou dizendo que é só dor, eu estou dizendo que é mais dor também. Mas olha o que Paulo diz, e eu vou chegar lá, mas vou citar para antecipar, que é para você não desanimar. Senão você vai dizer assim: vai levantar, vamos embora, tá maluco? Mas só para você não desanimar, deixa eu te citar esse texto. Chega, esqueci, glória a Deus. Romanos 8, 14 e 15. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Logo, se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho que as aflições desse tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oito, 15 a 18. Então não é só dor, é glória também. Mas olha bem para cá, a glória é para aqueles que passam pelo sofrimento. Isso é comunhão com Cristo. Agora diga comigo: Senhor, Senhor, eu quero comunhão com Cristo. Então, comunhão com Cristo é comunhão com o seu ministério. Aquilo que Deus tem te dado como talento, te dado como ministério. Tira a viola da sacola, tira a espada da bainha, tira a ferramenta do torno e comece a fazer algo para Deus no seu reino. Também é comunhão com o seu sofrimento. Aquilo que Ele padeceu por nós vai testificar em nós, à medida que nós aceitamos padecer por Ele, a fim de glorificar o seu nome. Paulo diz em Gálatas 6,17: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Terceiro, comunhão com Cristo também é comunhão com a sua morte. É estar sempre em memória que a sua dor na cruz é minha causa. É me identificar com o seu Calvário. Num filme que fez muito sucesso alguns anos atrás, Paixão de Cristo, perguntaram a Mel Gibson, diretor e produtor, por que ele só teve uma participação no filme e ele não apareceu? Só apareceu as suas mãos. A cena em que Cristo é cravejado na cruz são as mãos do diretor usando o martelo. E quando o repórter perguntou: por que você optou por ser o camarada no filme que cravou Jesus na cruz? Ele disse: para que fique muito notório que quem crucificou Jesus não foram os judeus, nem foram os romanos, foi cada um de nós. Eu sou culpado pela cruz,
Você é culpado pela cruz. Nós somos a causa da cruz, nós somos a razão da cruz, mas dê glória, porque nós somos o resultado da sua morte na cruz. Então, comunhão com Cristo é lembrar que a sua morte tem a ver comigo. Por isso Paulo diz: cumpro no meu corpo o que restam das aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. Ei, nós invertemos, nós carregamos a cruz no peito. Na verdade, não é a cruz que está em nós, somos nós que temos que estar na cruz. Nós nos identificamos com a sua morte. O nosso coração precisa estar ligado a Ele pela sua morte. A Santa Ceia não é uma oportunidade de uma cerimônia isolada. A Santa Ceia é a representação do Calvário. Alguns de nós se acostumam tanto com a ceia que toma como se fosse. Nosso coração precisa lembrar que quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos enfatizando: o seu corpo foi partido por minha causa, o seu sangue foi derramado por minha causa, por causa da sua morte, por causa do seu esmagamento, eu fui resgatado, por causa do seu esvaziamento, eu fui cheio de Deus e gerado em Deus. Isso é comunhão com Cristo. Quarto lugar, comunhão com Cristo é comunhão com a sua ressurreição. Quando ele morreu, nós morremos nele. Quando ele ressurgiu, nós ressuscitamos com ele. Novo homem, nova vida, nova experiência. Esse texto que eu vou ler é um dos textos mais ricos da Bíblia, mais extraordinários da Bíblia. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 15. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição de Jesus, e ele diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória na sua herança, da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre vós, os que cremos, sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder, que manifestou em Cristo. Olha só, manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Não fala sério. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Jesus é o que desse corpo? Cabeça. Se ele esmagou todo principado, poder, domínio debaixo dos pés, o pé é parte de quê?
do corpo. Significa que todo principado, poder, domínio, todo demônio está debaixo dos pés de quem? Da igreja, cujo cabeça é Cristo. E isso é resultado da sua ressurreição. Então, nós temos que entender, ressuscitamos com Ele. Quando Paulo fala sobre isso aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 4 e versículo 5, ele diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. A nossa autoridade está no fato de que Jesus ressuscitou. E a nossa comunhão com Ele é comunhão com a sua ressurreição. Isso nos faz andar em novidade de vida. Diga comigo assim: Jesus ressuscitou, por isso estou vivo. Isto é comunhão com Cristo. Ou seja, comunhão com Cristo não é um momento isolado, quando eu me tranco no quarto para tirar 30 minutos de oração. Comunhão com Cristo é a minha vida diária, cumprindo o seu ministério, aceitando padecer por causa do seu nome, lembrando que a sua morte foi por minha causa e a sua ressurreição me alcançou, me trazendo vida. Isso é comunhão com Jesus. Agora fala sério e olha bem para mim. Se a nossa comunhão com Cristo se resumir só ao nosso momento de oração, quantos minutos por dia de comunhão nós estamos vivenciando? Essa comunhão é diária, contínua, ininterrupta. É por isso que Satanás não te destrói. Quinto, terminando, a comunhão com Cristo é comunhão com o seu nome. O nome de Jesus é o nome que nos identifica no mundo espiritual. Você sabia disso? No contexto oriental, ninguém era diferenciado de uma família para outra por causa do sobrenome. No Ocidente a gente conhece José da Silva, Maria Augustina, Felisberta Assunção, Josué Brandão, Osni Gomes. O sobrenome define sua família. No Oriente era fulano de fulano, Simão, filho de Jonas. Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu é filho de Timeu, porque o indivíduo era conhecido pelo nome do seu pai ou pelo nome da sua família. Ter comunhão com o nome de Jesus é se despreocupar de ser conhecido pelo teu próprio nome e passar a ser conhecido pelo seu nome. Tiago diz no capítulo 2 assim: aqueles que blasfemam de vós, na verdade, não estão blasfemando de vós, mas do nome pelo qual vós sois chamados. Quem blasfema de vós, não blasfema de vós mesmos, mas do nome pelo qual sois chamados. Satanás conhece você pelo nome de Jesus. Por isso que um dia uns camaradas, filhos de uma autoridade sacerdotal, que era filho de sacerdote, resolveu expulsar demônio lá. Achou que a toga sacerdotal resolveria. Chegou perto do endemoniado em Atos 19 e disse assim: nós expulsamos você no nome do Cristo que Paulo prega. O demônio disse assim: conheço Cristo e sei quem é Paulo.
mas vocês, quem são mesmo? E se lançando contra eles, os rasgou. Rasgou as vestes, as suas vestes. Por quê? Porque Paulo é conhecido pelo nome de Cristo. Satanás sabe quem é você. Não é pelo tempo de ministério, não é pelo tempo de crente, não é pelo renome, não é pelo tamanho da igreja que você pastoreia. Satanás sabe quem é você, porque acima de você existe um nome pelo qual você, eu, nós somos conhecidos. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. João escreve capítulo 20, versículo 30 e 31 do seu evangelho e diz assim: nem todos os milagres que Jesus operou estão escritos nesse livro. Julgo que se todos os seus milagres fossem escritos, não haveria no mundo livro capaz de recolhê-los. Todavia, estes foram escritos para que creiais que Ele é o Filho de Deus e, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora olha Filipenses 2,5: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e, achado na forma de homem, aceitou a condição de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Conhecidos pelo seu nome. Comunhão com Cristo é comunhão com o seu nome, é ser identificado pelo seu nome, é saber que amanhã pela manhã, quando você colocar o pé na porta para ir ao trabalho, hoje à noite, os demônios estão conjecturando a teu respeito, porque a Bíblia diz que eles trabalham dia e noite por nossa causa, mas eles estão conjecturando o nosso nome, tendo que lembrar que na frente disso existe um outro nome, o nome de Jesus. Aleluia. Se você pode dar um brado de glória, você que está em casa, louve ao Senhor. Penúltimo lugar, comunhão com Cristo é comunhão com a sua glória. A comunhão com Jesus nos torna comungados com a sua glória. Olha só, eu vou falar bem rapidinho, porque senão vira outra pregação. O Senhor manifestou a sua glória sobre Israel no Antigo Testamento em algumas ocasiões. No monte, no rosto de Moisés, na nuvem, na tenda, no templo. Ele estava sempre manifestando a sua glória para revelar a sua presença. Tem um momento que o pecado em Judá começa a se alastrar de uma maneira tão absurda, e a idolatria toma conta de Judá, ao ponto de a idolatria se avizinhar do templo onde Deus era adorado. E em Ezequiel capítulo 10, Ezequiel tem uma visão e ele vê a glória de Deus saindo do lugar santo dos santos e enchendo a casa. Aquilo não era bom. Eu de vez em quando recebia esse versículo para pregar: a casa se encheu de glória. Ali não era a casa enchendo de glória porque a glória estava chegando. Ali era a casa se enchendo de glória porque a glória estava saindo.
A glória saiu do lugar santo dos santos, foi para o lugar santo. Uma forma de Deus dizer assim: ei, eu estou presente, reverenciem minha presença. Mas a idolatria continuou. Aí a glória saiu do templo e foi para a porta do templo. Agora Deus está dizendo: se vocês continuarem, eu vou abandonar a casa. Capítulo 10, versículo 4 e versículo 10, Ezequiel. Aí no versículo 11 do capítulo 10 de Ezequiel, a glória deixou a porta do templo e foi para o portão da cidade. Deus estava dizendo: eu não vou ficar mais no templo, e se vocês continuarem, eu vou abandonar a cidade. Aí no capítulo 11, versículo 23 de Ezequiel, o pecado continuou, a idolatria continuou. A glória saiu do portão de Jerusalém e foi para o Monte das Oliveiras. Foi para onde? Monte das Oliveiras. Em algum momento da história, Deus levanta o profeta Isaías e diz assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, eu não darei a minha glória a ninguém mais. 400 anos de silêncio. Por 400 anos Deus não se manifestou para Israel. De repente, anjos cantam, um coral exalta, pastores se assustam no campo, e João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória. João 1 e versículo 14: como a glória do unigênito do Pai. A glória se apresentou 400 anos depois, em uma pessoa, Cristo. Jesus cresce, e quando chega o momento que ele vai caminhar para o Calvário, João 17, versículo 1, Jesus diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado no Pai. Glorifica-me tu, ó Pai. Aí no versículo 5 ele diz: Pai, João 17, 5, devolve-me aquela glória, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, a glória que o Senhor disse que não daria a ninguém mais. Devolve a mim. Aí no versículo 23 e 24 ele diz assim: Pai, a glória que tu me deste, aquela glória que eu pedi no instante, no versículo 5, e que o Senhor me devolveu. É claro, eu não posso ir para a cruz glorificado. Eu pedi a glória, mas não para enfrentar a cruz, porque eu não posso ir para a cruz em glória. Para a cruz eu vou como homem, para morrer pelos homens. Então, o que eu fiz com a glória? Eu dei. Mas deu a quem? Eu dei aos meus discípulos. Eu dei à minha igreja. Mas para quê? Para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E olha o que Jesus diz: e eu tenho mais uma coisa para te pedir, Pai. Fala. Eu te rogo que estes que tu me destes, para quem eu dei a minha glória, eu peço que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que tu me deste. Jesus está dizendo assim: Pai, o que eu estou pedindo é que todos aqueles que creem no meu nome não fiquem aqui na terra. Eu quero levá-los para junto de mim, para morar comigo, para que vejam a minha glória, para que contemplem a minha glória. Eu quero que eles sejam levados para morar comigo. Isso é comunhão. Comunhão com a sua glória. Fica de pé, por favor, vamos terminar, porque eu vou falando e vai aparecendo mais coisas para falar, e aí você tem comunhão com Cristo. E comunhão com Cristo é comunhão com o seu ministério, com o seu sofrimento, com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu nome e com a sua glória. E comunhão com Cristo também é comunhão com a sua natureza.
Essa é a parte. Porque comunhão com a natureza de Cristo significa dizer que essa natureza aqui vai precisar ser tratada para ficar parecida com a natureza dele. Aí você olha para mim e diz assim: fala sério. Olha bem para mim. Você vai ficar bem parecidinho com Jesus. Bem parecidinha com Jesus. Manso. Vai ter situações que Deus vai te deixar tão manso que até você vai ficar desconfiado. Você vai olhar e vai dizer assim: sou eu não. Tem uma coisa errada. Acho que eu morri e não deitei. Por quê? Porque quanto mais você anda com alguém, mais parecido com esse alguém você se torna. E à medida que essa comunhão com Cristo vai se estabelecendo em teu coração, você vai começar a ficar parecido com Ele. E não pensa que essa mansidão da qual eu estou falando é fraqueza. Não pensa que é covardia. É força sob comando. Jesus não era covarde. Olha o que ele enfrentou. Mas era manso. Jesus não era fraco. Olha as coisas que ele fez. Mas era manso. Pedro diz na segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, que Cristo nos fez participantes da natureza divina. Sinceramente, francamente, o desejo de Deus para você e para mim é que as pessoas olhem para nós e digam assim: ela parece com Jesus. Ele parece com Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. Então, preste atenção para a gente orar. Alguns processos da vida pelos quais você passa é apenas Deus te colocando na forma. Que forma, pastor? A forma que te faz parecido com Jesus. 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Sabe o que significa na mesma imagem? Literalmente, parecidos com Ele. O mundo precisa olhar para a igreja. Só assim nós vamos ver milagres. Só assim nós vamos ver prodígios. O primeiro segredo: perseverar na doutrina. O segundo, na comunhão. Nós veremos milagres. Deus vai fazer milagres neste lugar, nesta casa. Está fazendo, eu sei. Nós testemunhamos de milagres agora, mas eu estou dizendo ainda de milagres visíveis, prodigiosos, coisas extraordinárias. Você vai estar no ponto do ônibus, saindo do trabalho para casa, e alguém vai dizer: estou me sentindo mal, e você vai impor as mãos sobre esse alguém, vai orar, e a pessoa vai ser curada na hora, através da imposição das tuas mãos. No trabalho, você é um agente de milagres. Mas antes disso, nós precisamos aprender a perseverar no ensino e na comunhão. Só para a gente orar, diz para a pessoa que está perto de você, se não tiver ninguém perto, só aponta o dedo, ele vai entender. Diz assim: você precisa ter comunhão comigo. Eu vou usar uma expressão bem atípica. Isto é condição sine qua non. É condição imprescindível, vital,
representemos Cristo na terra. Então olha para cá, para de brigar. Para de brigar no trânsito, para de brigar no trabalho, para de brigar em casa, para de causar confusão, para de arrumar confusão. Você representa Jesus, você vive em comunhão. Você é símbolo de paz, você é símbolo de serenidade, você é símbolo de tranquilidade. Ah, pastor, mas meu temperamento, se você quiser, Jesus controla essa coisa, Jesus domina esse negócio. Ah, mas eu não sou besta. Nem precisa ficar, só precisa aprender a viver em comunhão. No que depender de vós, tem de paz. Você é a representação de Jesus. Ora comigo e presta atenção. Eu não vivo um evangelho novelesco. Nada disso é fácil, tá? Nada disso é automático. Vou sair daqui flutuando. Não é verdade. Se não prestar atenção, vai pisar na poça d'água ainda, vai ficar nervoso. Você não vai flutuar. O que vai acontecer é que se eu e você deixarmos, o Espírito Santo vai começar a produzir isso dentro de nós. Vai começar a gerar, vai começar a mudar, vai começar a transformar. E esse milagre vai acontecer dia após dia, em nome de Jesus. Senhor, aplica esta palavra no nosso coração. Não deixa, Senhor, ser mais um sermão. Os que estão aqui, os que estão em casa, aplica esta palavra. Revela para nós que cristianismo não é a placa da igreja. Revela para nós que cristianismo é Cristo em nós. Cultura de vida. Faz com que nós sejamos mais do que frequentadores de templo, adeptos de uma denominação, de uma religião. Pai, de alguma maneira, produza em nós, gera em nós a natureza de Jesus. Faz o mundo olhar para nós e reconhecer Jesus em nós, nas nossas ações, nas nossas reações, no nosso estilo de vestir, de falar, de negociar. Ei, mancho e agastei me andura da gamandoragai. Manifesta Cristo em nós. Manifesta Cristo em nós.